seja bem-vindo ao primeiro capítulo do nosso podcast Tá Escrito. Eu sou a Carla Marasca, consultora e uma das fundadoras da Benvenuto Consultoria, que é uma empresa que traz uma metodologia diferente no jeito de atender dentro da área da saúde e do bem-estar. E eu já te deixo o convite para dar uma passadinha lá nas nossas redes sociais e também, se você quiser entender melhor sobre a Benvenuto, nós temos um site lindo com mais detalhes. Mas vem cá, me fala uma coisa. Durante a espera para ser atendido em uma unidade de saúde, seja um hospital, uma clínica ou consultório, você já sentiu tédio? Um desconforto, uma ansiedade ou qualquer outra sensação desgastante que te deixa cansado, impaciente e até mesmo com vontade de ir embora? Provavelmente a sua resposta vai ser sim. E isso acontece tanto para o paciente que espera, quanto para o profissional que está ali para fazer o atendimento. A verdade é que o ser humano interage com o seu ambiente, e há tempos esse tema já vem sendo estudado e comprovado. Inclusive eu fiz algumas pesquisas e o resultado foi bem alarmante, viu? Infelizmente, muitos desses lugares acabam piorando o estado emocional do paciente, fazendo com que fiquem com sentimentos depressivos. O pensamento de muitos deles, inclusive, é até de ir embora, ao invés de ficar para cuidar da sua saúde. Escuta só o depoimento da Paula Gabriel. Tive uma experiência ruim, sim. Uma vez não me senti bem, precisei ir para um hospital público e fui medicada com soro. E nesse lugar a gente ficava ali tomando soro numa cadeira. Nesse mesmo ambiente, atrás ficava os leitos, né? Então ali os enfermeiros limpavam os pacientes e tudo mais. E ficava ali um lixo bem próximo deles. De tão cheio que ele tava, caía algodão sujo, algodão com sangue, esparadrapo. E nesse mesmo ambiente ficava um paciente e acompanhante, né? E ali eles serviam comida, tanto para o paciente, tanto para o acompanhante. Naquele ambiente, nesse mesmo lugar, havia um banheiro, onde era muito fedido, até com a porta fechada você conseguia sentir o cheiro horrível. Uma experiência horrível, que eu particularmente cheguei lá passando mal, fiquei mais ainda, não vi a hora de ir embora daquele lugar. Horrível, horrível mesmo. Pois é, e parece que enquanto ela falava, eu conseguia até imaginar esse ambiente sujo, pesado, extremamente desagradável que ela falou. Tudo bem que a experiência que ela teve foi em um hospital público, mas, poxa, não deveria ser assim. A gente está lidando com saúde, com vidas, e o estado de espírito dessas pessoas importa muito. A exemplo disso, temos também o depoimento da Priscila Frois, que reitera o que a Paula disse. Ela também traz para a gente um outro ponto de vista, mas dessa vez de um consultório particular. Então, e um ambiente que causa cansaço, para mim, é aquele ambiente apertado, que é a cadeira, a mesa da recepcionista quase no seu colo, né? Não tem assim um café, não tem um chá para você tomar, nada. Eu já fui, assim, passando muito mal na época que eu tive ansiedade. Eu chegava no consultório, às vezes, em crise. E eu comecei a perceber como isso é importante. Você ter um momento ou um lugar que você pode se acalmar, ou você se sinta acolhido, se sinta distraído, né? Então, eu lembro que, assim, tinha televisão, ficava passando jornal. Ficava muita gente no mesmo ambiente, o que não é legal, principalmente nesse caso de psiquiatria, né, que você fica tenso, às vezes você não quer ficar perto das pessoas. Então era muito ruim, um ambiente muito branco, não tinha assim alguma coisa bonita para você olhar, sabe? Muito apático. Então, às vezes eu me sentia pior. Nesse caso da clínica de psiquiatria, né, que eu passava. Lugares assim que eu já fui também de clínicas que tem mais de uma especialidade, eu sentia falta de ter um espaço para criança quando eu levava o Miguel para consulta. Eu hoje em dia não gosto mais de ver televisão nos lugares, porque sempre está passando jornal e jornal sempre está passando tragédia. E isso cansa e deixa a gente muito aflito, você fica agoniado. Olha só, vocês conseguem perceber o quanto o ambiente faz parte do atendimento? O quanto está tudo linkado? O quanto essa preocupação é real? E aí, para conseguir entender melhor, eu queria pensar na situação oposta. Então eu também perguntei para Paula se ela já tinha passado por algo positivo, e assim que fizesse enxergar a diferença entre as duas situações. Para nossa sorte, ela disse que sim. Então vamos ouvir.
Sim, já tive experiência agradável já. Estava com uma especialista e esse ambiente era muito cheiroso, muito limpo, muito agradável. Eu sempre chegava lá, eu era muito bem recebida. Como eu ia algumas vezes, então era sempre tão gostoso estar ali que eu já me sentia de casa já, como se eu fosse da casa, como se eu fizesse parte daquele lugar. Então faz toda a diferença, principalmente quando você chega num lugar bem tratado, né? Olha que legal. Inclusive, a Paula me contou que quando ela saía desse consultório, ela se sentia muito bem. Ela falou sobre um cheirinho que ela sentia que fazia ela ter uma sensação de uma lembrança boa e que, apesar de ela não saber do que seria essa lembrança, ela diz ter uma sensação bem forte, uma coisa bem marcante. E como foi na época que ela fazia um tratamento contínuo, a Paula disse que já saía de lá querendo voltar. Ainda para a gente continuar falando de ambientes agradáveis, a Priscila Frois também compartilhou uma experiência muito legal. Vamos ouvir. O ambiente médico, né, que eu fui foi um consultório de psicologia. Era muito aconchegante. Eu gostaria que todos os consultórios pudessem ser pelo menos parecidos, sabe? Tinha um sofá gostoso para sentar, tinha uma chaleira elétrica com água quente, uma caixinha de chá para escolher, biscoitinho, tinha um cheirinho bom de vela aromática, sabe? Tinha um cantinho assim que tinha uma velinha com aromatizante ali, uma musiquinha gostosa. Eu lembro de ter visto uma fonte de água bem delicada também. Então, assim, o momento que alguém chegava ali, imediatamente você se sentia acolhido. E seria bom que todos os consultórios pudessem ser assim, porque às vezes a pessoa ela vai para uma consulta de rotina, mas às vezes não, né? Às vezes ela vai porque ela já tem um problema de saúde. Então é um momento que ela tá ali relaxando, ela desestressa, né? Pega um livro, pega uma revista, ou de repente tem alguma coisa legal passando numa televisão, algo que não seja jornal, porque é horrível você ficar numa recepção de consultório, de hospital e um jornal que só passa tragédia ali o tempo inteiro. Nesse consultório não tinha TV, mas tinha bastante coisa assim de revista, de jornal para ler, né, de livros, e tinha esse ambiente acolhedor. Eu lembro que tinha bolachinha, tinha uma baleira com aquelas balas toffee, que é uma delícia, bombonzinho. Então, assim, não era tudo o tempo inteiro, mas como eu fui lá várias vezes, tinha coisas diferentes, né? Eu acho que o pessoal ia trocando. Às vezes eu ia, tinha bombom, às vezes eu ia, tinha bala, às vezes eu ia, tinha biscoitinho salgado, na outra vez tinha um biscoitinho doce, mas era bem acolhedor, era bem gostoso mesmo, era separado daquela área que fica a recepcionista, então você ficava num ambiente silencioso, ouvindo o barulhinho da fonte de água, aquele cheirinho bom no ar, né? Então eu lembro que era muito bom. Um ambiente assim de um consultório de psicologia que você tem que ir, né, toda semana. Então era gostoso, era bem prazeroso. E lá eu já sabia que eu ia chegar, eu ia poder desfrutar daquilo até o horário da minha consulta, né? E às vezes era até proposital, chegar antes para ficar um tempo ali sozinha, quietinha ali, curtindo aquele ambiente. Muito bom mesmo. Eu já fui em vários assim de psicólogo. Esse foi o que mais me marcou. É um ambiente que eu poderia ficar assim horas ali, curtindo o ambiente, né? O cheirinho gostoso, o barulhinho de fonte, o sofá confortável, pegar um livro, começar a ler. Teve até um livro que eu comecei a ler lá, que depois eu comprei para ler na época, que foi Paixão Índia. Eu comecei a ler e achei interessante, e depois eu comprei o livro e li, né, em particular. Então foi bem legal. A Priscila falou também sobre o diferencial que algumas clínicas têm em disponibilizar espaços lúdicos, recreativos para as crianças, né? Por exemplo, ela foi em alguns lugares que tinham jogos, e eu já vi clínicas disponibilizarem tablet, né, para a criança se distrair. Então, de repente, coloca na televisão um desenho, ou então disponibiliza aqueles próprios jogos de tabuleiro mesmo, que são antigos e são super eficientes para distrair, né? Isso gera um ambiente muito mais confortável para a família, para os atendentes, para a própria criança, que tende a ficar impaciente com mais pressa, né? E aí eu questionei realmente a Priscila, né, se ela considerava importante esses ambientes que fossem capazes de interagir com as crianças. Olha só o que ela disse.
eles ficam entediados muito rápido. Então, os lugares que tinham espaço para ele poder brincar ou interagir com as outras crianças, assim, de uma forma mais comportada, né? Brinquedos, jogos, era bem legal. Teve um ambiente que eu fui, que foi uma clínica de odontologia, que eu levei o Miguel comigo e tinha brinquedos de dentista, mas para criança, né? Então, nossa, a gente se divertia. Até chegar a hora da consulta, que às vezes atrasava por questão do outro paciente e tal, a gente brincava, a gente montava quebra-cabeça, brincava de dominó, aí às vezes tinha alguma criança também, ele brincava, isso é interessante. Esse lugar que eu fui também foi bem gostoso, era uma recepção um pouco maior, não ficava assim tão cara a cara com a recepcionista, aquele silêncio constrangedor, né, que você não tem pra onde olhar, você olha pra parede, enfim. É legal ter Wi-Fi também, porque às vezes você tá num ambiente assim, mas você pega o celular, vai ver alguma coisa que você gosta e se distrai, né. Eu quero que você se imagine agora em uma recepção de uma clínica, de um consultório ou de um hospital, onde os elementos à sua volta te trazem uma experiência de acolhimento e conforto. As cores e as texturas te abraçam enquanto você está sentado numa poltrona macia com a carinha da sua casa. Há um aroma delicado no ambiente que faz você se voltar a alguma lembrança boa da vida. Ao fundo, uma agradável música te traz pensamentos positivos e revigorantes. Isso é humanização. Esses elementos, eles são atributos de humanização e agregam valor pessoal aos espaços físicos, como parte da identidade da instituição. E olha só, isso já vem sendo amplamente utilizado nos diversos segmentos da saúde para reduzir, inclusive, o nível de estresse, tanto do paciente quanto dos profissionais. Agora eu vou citar um depoimento que foi objeto de estudo. Abre aspas. Eu comecei a entender que a sensação que eu sentia estava ligada à experiência da beleza. Era uma sensação de dignidade que eu sentia naquele lugar. Pela primeira vez, eu vi claramente o efeito inacreditável e o impacto do ambiente. Naquele momento, eu senti que as pessoas podem se sentir mortais ou divinas pela simples influência do seu ambiente físico. Fecha aspas. Agora, o que a gente pode resumir é que os cuidados com o ambiente, eles devem ir além de uma simples decoração, onde colocar um puff, onde colocar uma cadeira. Não, ele passa pelo conceito de que os ambientes criam uma relação com a pessoa que ali está e que de preferência seja positivo, para que proporcione ali, para aquela pessoa que está inserida naquele ambiente, uma mudança de comportamento, mesmo que momentânea. Mas agora me diz, que mensagem você deseja passar aos seus pacientes e profissionais? Você que é profissional da saúde e tem a sua clínica, o seu consultório, siga com essa reflexão importante. Profissionais que são seus parceiros, com certeza vão ficar muito agradecidos e com certeza agregará positivamente na jornada do seu paciente. E com essa reflexão, eu encerro o nosso primeiro podcast Tá Escrito. Muito obrigada por me ouvir. Mas eu quero saber sua opinião, tá bom? Vai lá na página do Facebook e comenta no post se você também teve alguma experiência. Coloca lá pra gente saber, vai ser bem legal a gente compartilhar as informações. Um grande beijo e até a próxima!